trazendo a cura, libertação total e completa no corpo, na alma e no espírito, ó Deus. Vai tocando, Senhor, vai tocando, meu Deus, esta pessoa, meu Pai, sente, meu Pai, ânsias de vômito. Agora, a Gospel Manancial apresenta programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus. Um programa com muita reflexão, oração e a poderosa Palavra de Deus. Na apresentação do pastor Antônio, pastora Sueli e diaconisa Luana. Um programa para toda a família. No ar, programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus. Pai do Senhor, irmãos, que Deus possa estar nessa tarde juntinho aí com cada um de vocês. Estamos eu e a Luana aqui na rádio agora, e meu esposo ainda está no trabalho, mas daqui a pouquinho ele vai estar aqui. Daqui a pouco estará aqui com a palavra de Deus, né? Tudo aquilo que Deus tem para o seu coração, para o meu. Vamos estar começando a programação. Vamos estar aqui com a reflexão. Se alguém quiser ligar, pode ligar para a gente, tá bom? Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A paz do Senhor, irmãos, uma boa tarde a todos. Que Deus venha falar tremendamente nos seus corações, como todos os dias, todas as programações, que você venha ser cheio da palavra dele, amém? Irmãos, vamos estar orando. Eu aqui, você aí na sua casa, vamos estar entregando nas mãos do nosso Senhor Jesus, tudo aquilo que está nos afligindo nessa tarde, né? Tudo aquilo que está nos atrapalhando, entregar seu casamento, entregar tudo que você precisa entregar na mão do Senhor, que Deus fala, né? Lança o seu fardo sobre ele, né? Que ele vai carregar, ele vai aliviar o seu cansaço, ele vai aliviar o seu peso, né? Vamos então orar, irmãos. Deus poderoso, Deus eterno, nesse momento, Senhor Jesus, eu entro, meu Pai, na sua poderosa presença e já te agradecendo, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Já te agradecendo, Senhor, pela minha família, meu alimento, por esse sol, Senhor, que está iluminando nesse dia a nossa vida. Ó Pai querido, Pai amado, nós sabemos, ó Pai, que todos os dias sofremos algumas tentações, todos os dias temos que enfrentar, né, grandes obstáculos, grandes turbulências. Ó Pai querido, Pai amado, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos guia. Ó Deus querido, eu apresento nesse momento, Pai, todos os ouvintes da Rádio Manancial. Ó Deus, eu apresento a família do pastor Alain, a saúde dele, toda a família. Ó Pai querido, Pai amado, eu apresento, Senhor, a família da irmã Tereza. Apresento, Senhor, a família da minha irmã Wanda, a minha irmã Maria José, todos os irmãos que pedem aqui a oração, né? Pastor Walter, todos os pastores, a irmã Vanei, a irmã Genilma, a irmã Andréia, Pai querido, Pai amado, a irmã Val. Ó Deus querido, peço que o Senhor entre, Senhor, com providência nos casamentos. Ó Pai querido, Pai amado, tem acontecido grandes ataques, Senhor, do maligno sobre os casamentos.
Ó Pai, eu nessa tarde já estou profetizando que esse inimigo está caindo por terra, ó Deus querido, Deus amado. Que esse inimigo, Pai, que está tentando acabar com esse casamento, esse inimigo, Pai, que está tentando acabar com essa união, que está tentando tirar, Senhor, o amor de cada um deles. Ó Deus querido, Deus amado, esse inimigo que está colocando doença para que a pessoa não vá para a igreja, esse inimigo que está colocando empecilho, colocando obstáculo na vida dessa pessoa, para que ela ache que ela não pode, que ela não consegue. Ó Deus querido, Deus amado, manda o seu Espírito Santo agora, Senhor Jesus, visitar cada casa, cada lugar, cada ouvinte, meu Pai, que seja nesse momento de joelho. E se o Senhor estiver falando agora, Senhor, com essa pessoa que está aqui ouvindo essa rádio, Pai, eu determino a vitória, meu Deus, na vida de cada um, porque o Senhor veio para esse mundo não para nos julgar, mas para nos salvar, para nos ajudar, para levantar, para que nós fôssemos vencedores. Ó Deus querido, Deus amado, eu entrego nas tuas mãos, Pai, as aflições, entrego, meu Pai, nas suas mãos todas as nossas dores, né? As doenças, meu Pai, que não são tuas, ó Deus. Sabemos que tem coisas que o Senhor permite na nossa vida, mas, ó Deus querido, Deus amado, entra nessa tarde, Pai, em cada lar, cada casa. Ó Deus, aonde estiver ouvindo essa programação, peço, meu Deus, que as suas mãos alcance. Ó Deus querido, Deus amado, vem curar, vem libertar, Senhor, e vem tirar, Senhor, aquelas pessoas que estão perdidas nas drogas, aquelas pessoas, meu Deus, que não conseguem sair da pornografia. Ó Deus querido, aquelas pessoas, meu Deus, que não tem um rumo, não sabe ainda, Senhor, o caminho que é o Senhor, não sabe ainda, meu Pai, que o caminho da vida e a verdade é o Senhor, meu Pai. Ó Deus, eu te entrego nas tuas mãos, ó Deus, todas as pessoas, todos os ouvintes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Amém. Seu filho amado pra perdoar, pra me salvar, na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está.
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, né? Irmãos, nessa tarde a gente vamos estar refletindo sobre a fé, né? Sobre a fé, que nós sem fé não somos nada, né? E ter fé é acreditar no invisível, crer no impossível, né? Crer que tudo aquilo que Deus nos promete vai acontecer, né? Na minha, na sua. Se a gente não tiver fé, como vai ser a nossa vida, né? Se a gente ficar sem acreditar que o nosso Deus está lá em cima, nos protegendo, nos orientando, sempre do nosso lado, né? Eu vou estar refletindo hoje aqui sobre o que é a fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. O que é fé? O que a Bíblia diz sobre a fé? Fé é acreditar que uma coisa é verdade e agir de acordo com essa crença. Todo mundo tem fé em alguma coisa. A Bíblia diz que devemos ter fé em Deus e no seu poder para mudar nossa vida. Somos salvos pela fé. O que a Bíblia diz, né, sobre a fé? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa palavra está em Hebreus 11, no versículo 1. Não podemos ver Deus, nem o céu, mas ter fé em Deus e acreditar mesmo sem ver. Devemos de ter fé. E 2. Deus, Ele se agrada com a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa palavra, irmãos, está em Hebreus 11, 6. Se você não crê em Deus, como poderá aceitar Jesus como seu filho, que morreu por você? Deus te ajuda a ter fé, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Para ser salvo, você precisa compreender que Jesus morreu por os seus pecados, aceitar isso como verdade e agir, declarando-o como seu Salvador. Isso é, Deus nos ajuda a ter fé, dando entendimento e convicção da verdade. E fé é uma escolha. A fé não implica falta de evidência. Jesus deu muita evidência aos discípulos para acreditarem. Atos dos Apóstolos 1:3 fala: ter fé é acreditar na evidência.
Eu posso não crer que o sol vai nascer amanhã, mesmo com a evidência de ter sempre amanhecido todos os dias de minha vida. A fé é uma escolha, né, irmãos? E o que significa ter fé? Para ter fé, é preciso compreender aquilo em que você acredita. Sem compreensão, não há fé verdadeira. Só uma aceitação cega sem utilidade. Alguém pode explicar para você qual ônibus você precisa pegar, mas se você não compreender, não vai ajudar. Aceitação. Quando você compreende, você precisa decidir se aceitar como verdade ou não. Você pode compreender as instruções para pegar o ônibus, mas achar que estão erradas. Ter fé implica acreditar que é verdade. Ação. Agir prova que você tem fé. Se você não pegar o ônibus depois de ouvir as instruções, será que você acreditou mesmo na informação? Uma nova crença muda naturalmente coisas em sua vida. Todo mundo tem fé e vive de acordo com a sua fé. Quem tem fé que o sol vai nascer amanhã, dorme sem se preocupar com isso durante a noite. Quem tem fé que a ciência é o caminho para a verdade, procura aprender mais da ciência. Quem tem fé que Deus existe, tenta agradá-lo. Nossa fé em Deus vai aumentando na medida em que compreendemos mais. Por isso, é muito importante estudar a Bíblia para entender o que Deus tem para você e aceitar essas verdades. Isso depois será refletido em sua vida diária. Está em Tiago 2:22. A fé leva à ação. Né, irmãos? Isso é verdade, tem que acreditar, porque de nada vai valer uma instrução se você não acredita naquilo, né? Uma das palavras mais comuns que acreditamos em qualquer contexto religioso é fé, mas a palavra não é uma exclusividade religiosa. Nos mais distintos cenários, ouvimos expressões como você tem que ter fé, boto fé e etc, né? O princípio, o conceito parece simples, afinal, fé é acreditar muito em alguma coisa, mesmo quando ela parece impossível, certo? Mas o que é essa pequena palavra que tem um impacto tão grande na vida das pessoas, de fato quer dizer? Essa realmente é a definição dada pelas Sagradas Escrituras, né? O que é fé, né? É a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se vê. Por exemplo, você sabe que existe o vento, mas você não vê ele, não sente. É a mesma coisa. Você sabe que existe Deus, existe Jesus, mas você não vê ele. Então você deve de acreditar mesmo que não veja, né? O autor de Hebreus não diz que fé é acreditar muito que uma coisa pode acontecer. Fé é uma certeza. Você possivelmente já deve ter ouvido a expressão que fé é pisar para Deus colocar o chão. Basicamente, essa expressão é ilustrada muito bem por essa cena clássica, né? Olha, irmãos, mas à luz das Escrituras, isso não é fé. Seria fé. Nenhum cristão, ou até mesmo alguém de uma religião diferente, negará a importância da fé. Para os cristãos, em especial, essa palavra vai ter um significado ainda mais profundo. Afinal, um dos principais versículos da Escritura é: o justo viverá pela fé. Está em Hebreus 2:4, em Romanos 1:17. Ou seja, a fé é o motivo pelo qual o justo vive. Mas o que isso significa exatamente? Talvez a melhor explicação da finalidade da fé esteja na primeira carta do apóstolo Pedro. Uma vez confirmado o valor da vossa fé,
redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual não havendo agora, mas crendo, exaltais com alegria, indizei e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro, versículo 1, do 7 ao 8. Ou seja, a finalidade, o resultado final da fé é a salvação. E é por meio dela que o cristão consegue crer e se relacionar com Cristo, mesmo sem vê-lo. Não é uma simples crença cega ou esperança grande. Quando um cristão ora a Cristo, ele não acha que está sendo ouvido, ele sabe que está sendo ouvido. A fé, por exemplo, não é orar acreditando que uma pessoa pode ser curada, mas ter certeza que o Senhor é poderoso para curá-la e o fará se for essa a sua vontade. A fé é o que capacita a pregação de uma mensagem que é recebida como loucura para os gentios e tropeço para os judeus. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A notícia que Deus se encarnou e se entregou pelos pecados de todo aquele que nele crê está em João 3,16. Portanto, temos fé por causa da salvação das nossas almas e do pleno relacionamento com Cristo. Mas como obter essa fé? Se a fé não é acreditar com todas as minhas forças, de onde ela vem? Como posso obtê-la? Como ter fé? De onde vem a fé? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que não se glorie. Está em Efésios 2:4. A única forma de receber a graça, a salvação, é mediante a fé. O apóstolo Paulo, nessa passagem, deixa claro que isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. Outra passagem que comprova a afirmação de Paulo vem em um discurso de Pedro no templo, após curar um paralítico. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde na presença de todos vós. Atos 3,16. Se você conhece a história, sabe que o paralítico não acreditava muito que seria curado e sequer pedia isso. Antes, ele pedia esmolas. Porém, a fé que esse homem recebeu não veio de seus desejos, mas veio mediante a graça, por meio de Jesus Cristo. Logo, o dom que nos leva a crer em Cristo e a ser salvo. A fé é um presente do Senhor. Outra situação onde fica evidente é a percepção dos apóstolos na sua incapacidade de controlar sua própria fé. No capítulo 17 do Evangelho de Lucas, o autor narra o episódio onde os apóstolos arguem Jesus a respeito do perdão. Após Jesus dizer que se até 7 vezes um irmão arrependido pedir perdão, eles deveriam perdoar. A reação deles aumenta-nos a fé. Eles entenderam que o autor e consumidor da fé é próprio Cristo. Isso quer dizer que não temos nenhum papel nisso? De jeito nenhum. Nós não só temos uma responsabilidade em zelar e alimentar nossa fé, como somos a ferramenta para abrir as portas da fé para os outros homens. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, que está em Romanos 10:17. A pregação vem do ouvir a palavra de Deus. Ninguém chega à fé em Cristo sem antes ouvir o Evangelho e a sua palavra. Portanto, hoje temos 2 papéis importantes em relação à fé: ouvir a palavra e proclamar a palavra, né? Ouvir diz respeito à nossa comunhão.
e a nossa intimidade com Cristo. Para termos uma fé perseverante e saudável, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Se a fé é um dom de Deus, a plenitude e o enchimento do Espírito Santo são responsabilidade do cristão. Portanto, a fé é o motivo de desejarmos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é que sustenta a nossa fé. É impossível ter fé e não desejar conhecer a Deus. Devemos proclamar o Evangelho constantemente para nós mesmos. Proclamar a palavra. Se temos a responsabilidade de ter intimidade com Deus, para termos uma fé saudável. O fato da fé vir pelo ouvir, nos dá a grande responsabilidade de espalhar as boas novas. Uma pessoa jamais chegará à fé sem ouvir a palavra. E é por isso que todo cristão é chamado a proclamar o Evangelho. Ainda que não exista nenhuma garantia de que os ouvintes chegarão à fé, nosso dever é apresentar a oportunidade para eles. Portanto, ainda que a fé seja um dom, um presente de Deus, nós assim temos uma grande responsabilidade de seguir ouvindo a palavra e proclamando. Essa é uma das formas de ver a evidência de que nossa fé é verdadeira. Ela precisa refletir no ouvir e no proclamar. A fé e as obras. Falamos que o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Mas qual o papel das obras? Por muitos séculos mesmo, após a ressurreição de Cristo, a igreja, instituição, não o corpo de Cristo, pregou a necessidade de obras para a salvação. Foi uma das doutrinas mais veemente confrontadas por Martinho Lutero na Reforma Protestante. O justo viverá pela fé. Hebreus 2:4, Romanos 1:7. Foi a passagem que incentivou Lutero a combater essa falsa doutrina e que faz coro a todo o ensinamento das Escrituras. Não deixe de conhecer também as outras principais doutrinas da reforma desse irmão, né? Isso quer dizer que as obras não são importantes? De jeito nenhum, porém elas não possuem nenhum papel para garantir a nossa salvação. As obras são, então, uma consequência da fé e da regeneração que recebemos por meio de Cristo Jesus, de forma que a fé sem obras está morta. Está em Tiago 2:26. A fé é o que nos possibilita crer, conhecer e especialmente obedecer a Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 11, o autor descreve um hall de heróis da fé. Em todos eles veremos como a fé levou a uma atitude. A obra comprovou a veracidade e o valor da fé daqueles homens. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Está em Hebreus 11:8. Além de nos capacitar a obedecer a Deus e fazer obras, a fé nos traz outros benefícios práticos. Vamos conhecer? Os benefícios práticos da fé. Embora o fim da nossa fé seja a nossa salvação, a fé verdadeira e consumida em nossos corações, geram outros benefícios necessários para a vida cristã. A primeira, confiança e alegria em meio à tribulação, que está em Tiago 1, capítulo 2, versículo 4, Filipenses 4, versículo 13. A fé nos capacita a nos alegrar em meio ao sofrimento, sabendo que somos aprimorados e que a nossa esperança está na vida por vir. Segundo, relacionamento com o Senhor. Hebreus 11:27, 1 Pedro 1, do 7 ao 8. Pela fé podemos nos achegar a Deus. Não existe relacionamento íntimo com o Senhor sem fé e nem fé sem o relacionamento verdadeiro com o Senhor. 3. Conhecer e viver a vontade de Deus.
que é a obediência. Hebreus 11, capítulo 8, versículo 29. Pela fé, todos os heróis descritos em Hebreus ouviram a voz do Senhor e puderam obedecê-lo. Quarto, agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Afinal, sem crer no Senhor e na obra redentora de Cristo, é impossível agradar, obedecer e servir ao Senhor. E quinto, vencer o mundo. Está em 1 João 5, no capítulo 1, versículo 21. Por meio da fé que o cristão vence a inimizade do mundo e suporta as tentações e poder do pecado. E a sexta, respostas das nossas orações. Mateus 21, 22. Jesus disse que as nossas orações com fé seriam atendidas. É claro que a oração feita de fato com fé está alinhada à vontade de Deus. E 7. A adoção. Romanos 8, versículos 6 ao 8. Por meio da fé, o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Sem fé não há doação. O privilégio maior de toda a redenção é não sermos apenas servos, mas filhos de Deus. A fé é, portanto, uma exclusividade do cristão. Ora, se a fé é uma certeza, se ela é um presente de Deus e se o fim dela é a nossa salvação, tem que se por certo que ela é uma exclusividade. Não por ser eles mais especiais, mas por ter ouvido e crido na palavra de Deus. O presente da fé é a graça, a salvação. Portanto, é impossível que uma pessoa receba esse dom e não se torne um seguidor de Jesus Cristo. Portanto, jamais se esqueça do valor da sua fé e da única fonte possível para obtê-la, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Falando bastante da fé aí com os irmãos, porque precisamos de ter fé, né? Pela fé, muitos dos apóstolos, muitas das pessoas que seguiram o Senhor, chegaram ao que eles estavam pedindo, chegaram, né, a ter aquilo que eles desejavam, né? A gente sabe que devemos de ter fé no nosso Deus, porque Ele está vivo, está no nosso meio, ainda faz milagre, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer coisas inexplicáveis na nossa vida. Devemos de clamar a Ele que Ele vai responder a cada um de nós, né? A palavra de Deus, ela é verdadeira e onde ela vai, ela não volta vazia. Eu creio que nessa tarde todos vocês entenderam o que eu estou falando aqui. Eu creio que nessa tarde vocês estão pensando aí, né? Será que eu estou tendo fé verdadeiramente no meu Deus, né? Mas Deus é maravilhoso, tudo que Ele faz é bom, né? Tudo que Ele faz para nós é para o nosso bem. Devemos de obedecer a Deus e ter fé que tudo vai acontecer na nossa vida, né? Se você está passando alguma necessidade, se você está passando por alguma aflição, não perca a sua fé. Continue crendo que Jesus está do seu lado. Continue crendo que Ele pode tudo na sua vida, que Ele vai mudar o seu rumo, que Ele vai restaurar o seu casamento, que Ele vai tirar o seu filho das drogas. Creia que o Senhor está aí na sua casa nesse momento, que Ele vai curar, que Ele vai libertar, porque Deus é maravilhoso e pode tudo, né, irmão? Não esqueça daquela palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Jesus é maravilhoso, né? Se nós continuar obedecendo a Ele, crendo, tudo que nós pedirmos, Ele vai nos dar. Amém? Então, irmãos, eu já terminei aqui a reflexão e vou estar passando aqui já a direção do nosso pastor Antônio.
Amém? Espero que todos vocês entenderam aqui o que eu estava falando sobre fé, né? Espero que vocês estejam todos aí ligadinhos, que vocês sejam alcançados pela mão do Senhor nessa tarde e que Ele possa renovar a nossa fé, né? E fazer tudo aquilo que nós pedimos, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Boa tarde, irmã Patrícia, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Kleber, irmã Luciana, a todos que estão ouvindo aí, um dia de bênção, uma tarde maravilhosa a todos, amém? A paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Estou um pouco atrasado hoje, pois os compromissos nos faz isso, né? E quem tem compromisso tem que cumprir. Amém? Estávamos aí falando com certeza sobre a fé, né? O que é a fé, né? A fé é aquilo que nós não vemos, mas cremos que existe lá nos altos céus um Todo-Poderoso e temos que acreditar que Ele existe. E Ele é o nosso ajudador, é o nosso Redentor, por nós tudo Ele faz. Só que temos que ser obediente, né? Andar nos caminhos dele e perseverar, né? Eu cheguei atrasado, mas eu tenho aqui uma palavra para os vossos corações, né? Palavra do coração de Deus para os corações de todos. Amém, meus amados? Vou estar lendo aqui uma palavra. Quero agradecer também primeiramente a Deus e agradecer por mais um dia de fôlego de vida, né? Que Deus venha aí bradar na vida de cada um, como Ele sempre tem bradado. Só temos que ficar atencionado, né? Com atenção no que Ele tem para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que temos que fazer para alcançar essa fé? Muitas das vezes a gente vê que muita gente muitas pessoas às vezes dizem que tem fé e que acredita, mas falta muito ainda. Falta muito. Não estou julgando, mas falta muito. Ter fé é acreditar que só o Senhor tem a recompensa para nós. Só o Senhor reconhece o que nós faz. Tudo, né? Tudo que nós fazemos. Ninguém mais reconhece, pois Ele não é o homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então vamos acreditar que tivemos pelo menos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequeno, é muito pouco, mas se nós tivermos essa fé como Ele fala, muita coisa podemos fazer. É só crermos e acreditar que Ele pode tudo nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente vai num lugar levar uma mensagem, né? Levar a palavra de Deus, ministrar, ou até mesmo aqui que a gente traz as palavras, né? E a gente acaba falando coisas que a gente pensa que é pouco, mas muitas vezes o pouco que nós falamos edifica a vida de cada uma pessoa de uma maneira sobrenatural. Muitas das vezes a gente fala um testemunho da gente, né? Do que a gente passou e do que a gente passa. Às vezes as pessoas acham que só ir numa vigília ou só orar. Não, temos que fazer mais. Temos que nos colocar no lugar daquelas pessoas que é necessitada, né? Temos que nos compadecer das pessoas, né? Como Jesus fez muitas passagens, como na passagem da viúva de Naim, que ele se comoveu de uma íntima compaixão. Todos nós temos que ser imitador dele. Há pessoas que a gente não vê mudança, que o que podemos fazer é jejuar pela vida dessa pessoa, orar pela vida dessa pessoa,
Porque se ela estiver fazendo algo de errado, Deus vai mostrar. Então tem que ser vigilante. A prudência nas nossas vidas é tudo, juntamente com a fé e obra, porque a obra sem fé é morta. E assim sucessivamente. A fé sem obra, ela é morta. A obra sem fé também é morta. Então o que temos que fazer? Perseverar. Se há amigos que a gente vê que não está andando certamente, que vive desconfiado das coisas de Deus, Deus não faz na minha vida, é porque Deus faz na vida de fulano, é porque eu estou aqui, eu faço isso, faço aquilo outro. Meu amigo, meus irmãos, não adianta você murmurar. Como falamos eu e um grande amigo meu, pastor, é melhor orar do que reclamar. Melhor orar do que reclamar o tempo todo, orar sem cessar. É fácil? Não é fácil, mas temos que ser perseverante. Eu vou deixar aqui uma palavra que fica... Eu ia ler uma palavra, mas Deus já me deu uma outra palavra aqui, só para você saber que Deus é Deus. Deus é Deus. Existem tantas palavras poderosas, como eu li uma palavra de Ezequias, o rei que era de Jerusalém, que o rei da Síria queria tomar o seu reinado, e ele confiou em Jeová, nosso Deus Todo-Poderoso, contra 185 mil soldados, e ele perseverou em oração, né? Porque ele ficou com medo naquela noite, que aqueles assírios vinham a tomar o castelo, a tomar o seu reinado, a tomar o seu povoado, a sua cidade. Mas ele confiou e acreditou no que o profeta trouxe de Deus, o recado de Jeová através de Isaías para o rei Ezequias. Então nas nossas vidas não é diferente. Algum profeta vai chegar na tua vida e vai falar: meu irmão, assim diz o Senhor, e assim por diante. Acredite, não é todos os profetas, não podemos julgar, mas é só examinar as escrituras e saber que tem profeta ainda de Deus, porque Deus ainda faz milagre. Ele é o mesmo de ontem, o de hoje e o de sempre. Sempre será, para todos sempre. Então, vendo aquela passagem de Ezequiel, né, quando ele fala, né, eu vou ler aqui para que seja testificada a palavra do Senhor e não fique só nas minhas palavras. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles que estavam sequíssimos. Meus irmãos, quando vemos essa passagem aqui, vemos que os ossos estavam sequíssimos, já estavam se deteriorando, já estavam derretendo. E veio o Senhor e falou para Ezequiel. É importante essas mensagens, eu gosto de ler todas, mas ele fala para Ezequiel: Ezequiel, pode reviver esses ossos? E Ezequiel responde para ele: Senhor, tu o sabes. Como? O Senhor é que sabe, não eu. E assim nessa profecia, sabemos que ele fez Ezequiel profetizar naqueles ossos e todos eles reviverem, todos eles criar novamente nervos, restaurar os ossos, as veias sanguíneas, carnes, né, e nervos e pele, e depois colocar o espírito. Então nas nossas vidas parece que tudo já era, já acabou, já está tudo acabado, e muitas das vezes você pensa, mas não dá para fazer isso mais, não dá mais tempo. Por quê? Não tem um Deus lá em cima que é poderoso, que pode tudo nas nossas vidas? Por que ele não pode fazer diferente na sua vida? Muitas das vezes você está passando num vale, numa prova, num deserto, mas imagine você no lugar de Ezequiel e você pedir para Deus e conversar com ele. Não é com todo mundo que ele vai falar, mas aquele que procura verdadeiramente em espírito e em verdade, ele vai dar resposta através de uma mensagem,
através de uma leitura, ou através de um louvor, né? Através de uma ida na igreja. Muitas das pessoas vai na igreja atrás de resposta, mas tem que ser servo. Vai na igreja e seja servo também. Eu não estou cobrando de ninguém, nem julgando. Mas nós precisamos ir na igreja só para não ir. Nós precisamos ir na igreja, buscar a Deus em espírito e em verdade. Procurar fazer o que nós podemos para a igreja, para o templo, né? Para os nossos pastores, para os nossos irmãos. Ver o que o irmão precisa. Não é só na igreja e levar a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Tem que ver o que é importante na Bíblia para nós. Porque tudo que tem dentro da Bíblia é muito importante para nós. Se nós não lermos, ele é um livro simples, um livro normal. Mas quando nós buscamos a Deus verdadeiramente, ele fala conosco. E fala tudo por inteiro. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Irmã Cleide, de Porto Feliz. Irmão Kleber, que está aí nos ouvindo, né? Patrícia aí, do Mato Grosso. A paz do Senhor, Deus abençoe a vida de todos. Que Deus venha bradar na vida de cada um. Em nome de Jesus, seja feito a vontade dele e não a nossa. Então é isso, meus irmãos. Muitas vezes os vales que a gente passa é para nos fortalecer, para nos dar experiência. Precisamos também profetizar na nossa vida e acreditar que ele faz. Nada é impossível para Deus. Quando dizemos aí que, mas isso aqui não tem jeito, é tudo mentira, tudo tem jeito. É só esperar e perseverar. Hoje eu acredito que tudo tem jeito. Eu vivo nos dias aí de atribulação, meus irmãos. Eu vivo nos dias aí de adversidade. Uns dias diversos. Mas eu tenho passado. E passado com segurança. Porque Deus tem sido comigo. E Ele me dá as respostas. E você, meu irmão, que vive aí desconfiado do teu irmão, vive desconfiado da tua irmã, vive desconfiado do irmão ou do pastor, presta atenção no que você anda fazendo. Porque Deus está vendo. Não esconda de Deus, porque Deus não tem como você esconder. Se você pensa que está fazendo algo escondido, eu falo para todos os irmãos que eu já passei por isso. Deus cobra, viu? Deus cobra. Tem consequência e não é pequena não. Vemos aí que de pouquinho ele vem cobrando. Ele vai fazendo as consequências conforme a gente vai fazendo algo que a gente sabe que não é certo. Uma ferramenta boa o WhatsApp, uma ferramenta boa o Facebook, uma ferramenta boa o Instagram ou os outros que sejam. Mas ela é boa para quando a gente usa para profetizar a mensagem, levar a mensagem de Deus, para nós fazer agenda. Mas quando entramos aí e esquecemos até das nossas obrigações, meu irmão, toma cuidado, porque aí você não está na presença de Deus, mas sim está dando lugar ao diabo. Toma cuidado, porque essa é a verdade. E hoje no nosso mundo nós vivemos assim, cada dia mais globalização, cada dia mais inovação, e é bom que seja prudente. Porque na presença do Senhor, pode até dizer que está, mas não está não. Está fora totalmente da presença e acaba, às vezes, atrapalhando quem está na presença de Deus. Amém, meus amados? Então eu profetizo aí, na vida de cada um, prosperidade na medida de Deus, sabedoria, discernimento na palavra. Eu quero dizer que estou muito feliz aí em poder estar aqui compartilhando com o irmão Kleber, com o diácono Kleber, né? Com a missionária Patrícia, do Mato Grosso, e também com a irmã Cleida, de Porto Feliz. Eu desejo tudo de bom para todos, em nome de Jesus. Meu Deus. Então é isso, meu Deus. O que eu peço para todos é que a hora é agora. Está passando o tempo, não é ontem e não é amanhã, é hoje. O momento é agora. Então fique com essa palavra aí de Deus para o coração de todos e vamos crer que a fé remove montanhas. Como ele fala, aquele que tem fé
e segue os caminhos que ele nos ensinou, que Jesus nos convidou, fez o convite, é só ele que vai levar nós para o caminho da salvação. Então, meus irmãos, é o que eu peço para vocês e profetizo: discernimento na palavra, presença de Deus, levar a arca da aliança, porque nós já somos a arca. Mas se nós fizer algo que está fora da palavra, a nossa arca acaba se quebrando, que é a nossa aliança com Deus. Amém? Me perdoe aí de ter atrasado, mas é isso aí que eu tenho para vocês. E vamos perseverar aí para nós continuar com nossos nomes escritos no livro da vida. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Nós vamos estar orando e terminando esse programa que é bênção de Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, eterno Senhor Deus. Pai, eu te peço, Senhor, nessa Pai tarde, querido, Senhor, nessa que tarde visite a cada um, meu maravilhosa, Deus, nós te agradecemos, a cada um Senhor, que esteja por mais ouvindo um essa programa, programação, Senhor. pela Leva da vida tua de cada unção, um dos- leva, Senhor, da dos tua ouvintes. presença, Senhor, Ó leva Pai, da tua que providência a possa, cada um Senhor, daquele que te acatar pede. tudo isso que foi Aceita as falado. petições de cada Ó um, Deus, Senhor. que cada Apresenta um essa tenha rádio, a sua apresenta fé a pastora Ana aumentada Barreto, através das apresenta a palavras, tua do família, apresenta os conhecimento. meus irmãos lá de Ó longe, Deus querido, Patrícia, Deus sua amado, esposa, vai Alessandro, visitando, Senhor, Bárbara, a cada um. Sérgio, né, Vai Mateus, derramando, Senhor, apresenta a irmã bênção Cleida, o sobre seu bênção esposo e sobre toda a sua cada família, um. Aline, em nome de Ó Pai Jesus. querido, Pai Também amado, apresenta o meu irmão ó Deus, nós Nascimento, né? entregamos, GM Senhor, aqui nas da tuas cidade de mãos, Itu, todas também as apresenta nossas a irmã preocupações. Marcela, né? E A gente apresenta a agradecemos, todos Senhor, por eles. esse O dia José Nascimento do maravilhoso Rancho que o Senhor nos Grande, deu. a irmã Naí Ó do Pai Parque querido, Industrial, Pai a irmã amado, Francisca, a irmã abençoa, Edileuda Senhor, e toda a cada sua ouvinte, família, em Pai, nome de em nome do Jesus, Senhor Pai. Jesus. Eu te peço, a irmã Nós te Silene também, agradecemos, todos os seus Pai, familiares, pois o esposos, Senhor é filhos, fiel, em o nome Senhor de Jesus, Pai. promete, Apresento o meu Senhor filho, cumpre. também Natália, Tudo minha nora, e aquilo que o apresenta a Senhor todos, fala. Senhor, em Ó nome Pai, de Jesus, muito Pai, obrigado, Senhor, por Todo-Poderoso. essa tarde, Obrigado por mais um dia, Senhor, por tudo por que o aqui Senhor estar tem e nos nos dar dado essa oportunidade. e por ser o nosso E Pai. também, Ó Senhor, Deus, apresenta aos nós te moradores de rua e agradecemos, te Senhor, clamo, Senhor, porque misericórdia tem por toda a cuidado de nação, cada um não só de por essa nós, cidade, nem só por esse que país, tem, Senhor mas Jesus, por toda a nação eu te nos suplico e te carregado clamo. no seu colo, Em nome de nos Jesus, aliviado do nosso peso. misericórdia a Ó todos, Pai Senhor. querido, Pai amado, E eu agradeço nos já em nome ensina de a andar Jesus, que com Deus conforme abençoe sua a todos, vontade. em nome do Senhor Pai, Jesus. do Filho e do Amém. Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E aqui vai um abraço forte da programação Família de Deus e um forte abraço de Deus em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até segunda, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Fiquem com a vitória.